Bom dia, meus amados irmãos, saudade. Esses dias o Walter me substituiu porque eu estava com um problema na minha boca, estava sério. Eu agradeço a Deus pela vida dele e agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Nós vamos orar e vamos pedir para o Senhor nos abençoar nessa manhã que se rompe. E vamos meditar no Salmo 94. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, te agradecendo, Senhor, pelo Teu amor, por esse friozinho que está acontecendo, Senhor, porque nós precisamos tanto do frio como do calor. Então, nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não faz acepção e o Senhor nos dá o que precisamos. Muito obrigada. Abençoa cada irmão, cada amigo que está assistindo. Senhor, venha falar ao nosso espírito. Tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, Senhor. Venha nos proteger, nos guardar, Senhor. Tua presença esteja conosco. Fala agora, Senhor, conosco com a tua palavra, no nome de Jesus. Venha trazer a tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só que interessante. Esse salmo aqui, ele não tem determinada data histórica ou acontecimento. Então, aqui os levitas, eles estão falando sobre o Deus que faz justiça, o Deus que é juiz, o Deus verdadeiro, que é o Deus da vingança. Então, às vezes, o Senhor fala lá em Hebreus 10, 30, 31, fala assim, a mim me pertence a vingança e eu retribuirei. O Senhor dá inúmeras oportunidades para que haja o arrependimento, mas se não houver, haverá realmente a vingança. O dia do Senhor vai ser tremendo, não é? Vai ser de tremer toda a terra. Olha só, então diz assim: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra. Ele chama do Senhor, o Deus das vinganças, o juiz de toda a terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo e vós insensatos, quando sereis prudentes? Então, aqui ele está falando sobre para que Deus, né, o Senhor Deus das vinganças, o juiz de toda a terra, para que ele se exalte e que ele dá pago aos soberbos. Então ele tá meio inconformado com as coisas que estão acontecendo. Porque o que acontecia? Diante dos homens, os ímpios estavam prevalecendo. O que eles dizem aqui? O Senhor, né, o Senhor, eles falam assim, eu faço tudo isso e o Senhor não vê nada disso. Eles não temem a Deus e nem o povo. Eu faço, né, eu oprimo a viúva, mato a viúva, o estrangeiro, os órfãos, e digo, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Então, no 8 ele dá uma afirmada, ele fala, atendei, ó estúpido. Uma pessoa estúpida é uma pessoa ignorante, que não sabe o que está fazendo. E dentre o povo, e vós insensatos, senso é sabedoria. Insensato é falta de sabedoria. Quando sereis, até quando vocês vão ficar assim, estúpidos e insensatos? Quando vocês vão ser prudentes? Porque aí há três partes esse salmo que fala do ímpio que não teme a Deus nem aos homens e faz o que quer e acha que não vai acontecer nada. Nós vamos ver que no decorrer do salmo, o ímpio, ele não sabe que vai ter que comparecer diante de Deus.
Então, diante de Deus, ele vai tremer. Ele vai tremer, porque ele vai ver os absurdos que ele fez. Então, vai haver esse dia que ele vai se comparecer diante de Deus. Então, nós não devemos orar para que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia do povo dele e que essa opressão saia, mas não ficarmos preocupados que isso vai ficar por isso mesmo. O Senhor fala que eles vão comparecer e vão dar conta do que fizeram, não é? Então, aqui ele fala assim, quando no 8 ele fala, quando no versículo 7 o Senhor não vê, quer dizer, estavam zombando. Então, no 9 ele faz assim, o que fez ouvido, acaso não ouvirá? Quer dizer, que Deus fez os nossos ouvidos, acaso não vai ouvir a nossa oração? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Claro, Deus está vendo e está ouvindo. Porventura, quem repreende as ações não há de punir. O Senhor repreende as ações, ele não há de punir. Aqui os questionamentos. Aquele que aos homens dá conhecimento, ele não tem sabedoria também? Então vocês pensam que ele não está vendo? Vocês vão ficar diante dele e vão dar conta de tudo que vocês estão fazendo. Então aqui ele diz no 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Aqui ele começa a engrandecer o nome do Senhor, dizendo que vocês podem, diante de mim, ficar zombando, mas a verdade é que vai acontecer o dia que você vai ter que dar conta do que você está fazendo a Deus. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Então, é interessante aqui, que parece assim, que no começo as pessoas estão jogadas ao léu de um destino, que estão sofrendo e Deus parece que não está fazendo nada. Só que existe, aquele recobra a soberania de Deus, ele volta, ele fala assim, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. Deus nunca deixa ninguém oprimir a gente se não for para nós não nos arrependermos. Quem está lendo as notas diárias que a igreja está fazendo, da Bíblia toda, vê que a nação de Deus, a nação de Israel, toda vez que vinha alguém, alguma nação oprimi-la, como foi no caso do Nabucodonosor, ou da Babilônia, é porque Deus tinha falado inúmeras vezes, através de profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, e a pessoa desprezou. Então o Senhor falou que ia vir um inimigo para oprimi-lo, até para que eles se arrependessem. Então aqui no 12 é perfeito, porque eu sei que quando a gente está passando alguma coisa, o Senhor está me trazendo perto dele, porque Deus disciplina quem ama. E nós não achamos isso, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está me ouvindo. E o salmista aqui é muito forte quando ele fala, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. Quer dizer que feliz é o homem que Deus repreende. Então, e ele usa pessoas, né, usa circunstâncias para nos oprimir e para a gente voltar para Deus. Porque o salmista aqui, ele estava vendo tudo isso e ele estava correndo para quem? Para os braços de Deus. Então, muitas vezes a gente está distraído com tantas coisas nessa vida e aí vem o aperto. Aí, o que acontece? Nós corremos para o braço, se somos de Deus, nós corremos para o braço de Deus. E a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Quando o Senhor nos repreende, Ele vai nos ensinando a lei. Nós vamos ver que, por exemplo, José foi algum coitado? Ele era um homem que Deus amava. E ele foi parar na prisão injustamente. E onde estava Deus? Né? Muita gente pergunta. Olha só quem não conhece soberania, essa palavra aqui, ó, soberania de Deus, é que fala isso. Porque ele foi tratado, ele foi preparado para a missão que Deus tinha para ele. Então, e ensinado, não ensinado de ler só a palavra, ele estava experimentando a própria vida de Deus nas veias dele, né? A fidelidade de Deus. E pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo,
nem desamparar a sua herança. O Senhor não vai. Se nós buscarmos o Senhor, nós somos heranças do Senhor. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos de coração reto. Então, o juízo se converterá em justiça, quer dizer que todo o juízo decretado, mesmo sobre aquele que ama a Deus, e toda assim, a disciplina, se nós buscarmos, vai se converter em justiça, em justificação, em perdão, não é? Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Aí ele está perguntando. Quem se levantará? Porque eu não estou aderindo a essa geração, a essas coisas perversas que falam, que vivem, não é? Às vezes a gente fica até assustado do que ouve, não é verdade? Aonde chegou a humanidade? E quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Aqui ele fala da morte, né? Na região da morte, se não fosse o Senhor. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Quer dizer que quando estou assim, mesmo, parece que estou no limite, o Senhor vem e me segura, me sustém. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma coisa maravilhosa. Quando nós estamos chegando no limite, o Senhor vem e nos sustém. Glória a Deus. E nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então nos muitos questionamentos que tenho aqui dentro de mim, né? Às vezes perturbação de espírito, o que que acontece? Aí chega a tua benignidade, Senhor, né? E as tuas consolações me alegram a alma. Olha só que maravilha. As tuas consolações me alegram a alma. O Espírito Santo é o consolador, não é? Aleluia. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Então, essa parte aqui, esse versículo aqui, olha só, vou ler novamente, porque é forte. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Então, o que me assusta é que há, há uma legalização da iniquidade. Então, muitas vezes até a própria igreja do Senhor Jesus está legalizando o pecado. Quer dizer, não tem nada, isso aí não, isso aí foram em outros tempos. Está removendo uma estaca antiga, então a igreja desaba. Né? Nós desabamos quando tiram os fundamentos. O fundamento é Jesus. Então ele fala aqui: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? Deus é luz e não se associa com nenhum grau de iniquidade. E eu farei isso? Não, não vou me associar também. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus, ele fala do juiz, os exterminará. Quer dizer que aquele que não se arrepender realmente vai ser destruído. Então, o arrependimento é o caminho de volta. Isso é acessível a todo homem. Deus não quer que nenhum se perca e que todos cheguem ao arrependimento. Mas no versículo 22, né, o Senhor é meu baluarte, é o meu esconderijo, meu refúgio, e é o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Quer dizer, diante de tudo isso, ele corre para os braços de Deus, para a rocha que é Jesus, e fica bem, bem protegido. Queridos, parece que nós estamos vendo a situação do mundo, né? Quando lemos isso aqui, mas ele não se deixava levar. Ele estava vendo tudo isso acontecer, tudo isso Jesus falou que aconteceria, não é de se assustar. Nós ficamos assustados porque depois nós recobramos. Nós vamos ver que até no versículo, aqui, no versículo 11, né, 12, ele fica falando. No 12 ele fala, o Senhor conhece os pensamentos do homem, e bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. Então ele sabe que tudo isso está vindo com o benefício de nos preparar para quando Cristo voltar.
Queridos, que Deus abençoe, que Deus lhe dê respostas, né, para suas multidões de questionamento, porque o Senhor sempre me dá a resposta e a resposta está na palavra de Deus. Amo vocês, um bom dia, Deus os abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Um abraço.